A ciência terrena estima que o universo tenha uma idade de 13,7 bilhões de anos e que se formou a partir de uma gigantesca explosão, conhecida como Big Bang. A Terra formou-se há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás e ao longo dessa extensa jornada, muitas coisas aconteceram neste pequeno e belo planeta azul. Venha conhecer conosco um pouco dessa linda história. A história dessa nave biológica que atualmente é o nosso lar, o lar de muitos bilhões de seres humanos que habitam a crosta e os planos etéricos ao redor do planeta. O lar de consciências primárias e elementares, como os minerais e os vegetais. O lar de animais, que estão em suas lutas evolutivas, os quais compartilham o planeta com o ser humano. Essa linda história que está prestes a ganhar um novo capítulo. O nosso sistema solar, incluindo a Terra, foi formado a partir de uma grande nuvem de poeira, rochas e gases, que acabou aglomerando-se para formar o Sol e todos os demais corpos deste sistema, incluindo os planetas e luas. Essa condensação ocorreu devido a vários fatores, tais como o poder atrativo da força gravitacional, a velocidade de rotação destas partículas, o calor intenso, etc. Estima-se que o processo de formação da Terra tenha perdurado entre 10 e 20 milhões de anos. Nos primórdios, a Terra era bastante diferente do que atualmente. Para entendermos isso, os cientistas dividiram a história da Terra em eras geológicas. Para melhor compreendermos as eras geológicas, vamos dispô-las em uma linha de tempo e imaginar que toda essa história de 4,5 bilhões de anos, seja comprimida em um único ano. Assim, a Terra nasceu no dia 1 de janeiro a 0 hora. A primeira era durou 650 milhões de anos. Essa era é chamada de Adiano, que é uma palavra derivada do grego Hades, que significa inferno, pois a Terra em seus primórdios era muito quente devido à liberação de energia mecânica que aconteceu durante o seu processo de formação. Nessa era, criou-se condições propícias de temperaturas e pressões adequadas para a presença de água em estado líquido em sua superfície. Isso foi decisivo para o surgimento da vida, pois a água pôde atuar como solvente de substâncias químicas diversas, em especial compostos de carbono, que puderam reagir mais facilmente, inaugurando rotas bioquímicas que culminaram no aparecimento dos primeiros seres vivos. Os 650 milhões de anos de duração da Era Adiana correspondem ao dia 22 de fevereiro às 17 horas e 20 minutos. Surge então uma nova era, a Era Arqueozoica, que é marcada pela aparição das primeiras formas de vida unicelulares da Terra. Alguns dos compostos químicos aprenderam a se reproduzir, fazendo cópias de si mesmos, originando as primeiras formas de vida, que eram seres unicelulares minúsculos, com aparência semelhante às conhecidas atualmente, como algas azuis e as bactérias. O período arqueozoico durou 1 bilhão e 350 milhões de anos. Em nosso calendário, essa era terminou no dia 12 de junho às 5 horas e 20 minutos. Passamos à Era Proterozoica, a qual,
teve como ponto mais importante, o acúmulo de oxigênio na atmosfera da Terra, o que permitiu que os organismos primitivos fossem capazes de fazer a fotossíntese. Foi durante essa era que surgiram os primeiros animais multicelulares, e isso aconteceu somente no dia 15 de novembro às 18 horas e 24 minutos de nosso comprimido calendário. Foi também nessa era que houve a união entre os continentes em uma massa chamada Rodineia. A esta altura, a Terra já existia há quase 4 bilhões de anos, quando, então, uma nova era surge, e a ela resolvemos chamar de Era Paleozoica. Foi durante esta era que surgiram as primeiras florestas e a vida começou a aperfeiçoar-se. Os primeiros peixes surgem no dia 20 de novembro de nosso calendário. Os primeiros animais terrestres surgem no dia 26 de novembro, as florestas no dia 28 de novembro e, os primeiros répteis, somente no dia 3 de dezembro. Vale lembrar que todos esses acontecimentos aconteceram entre 570 e 410 milhões de anos atrás. Foi também nessa era que se formou o continente de Pangeia. Essa massa continental era envolvida por um único oceano, chamado de Pantalassa. A era paleozoica durou 300 milhões de anos e fez surgir os famosos trilobitas, que deixaram inúmeros registros fósseis no planeta. No final desse período é registrada a maior extinção em massa de que se tem notícia. 90% das espécies marinhas e 65% das espécies terrestres desaparecerão. Após essa extinção em massa, passamos para a Era Mesozoica, que teve uma duração de 185 milhões de anos. Ela é subdividida nos famosos períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo, e é caracterizada pelo domínio dos répteis na Terra. Foi nessa era que surgiram os dinossauros e foi nela também que eles extinguiram-se. Acreditamos que a extinção dos dinossauros se deu graças ao impacto de um gigantesco asteroide nas águas do atual Golfo do México. Como essa região é um local raso, o oceano não conseguiu absorver parte da energia do impacto, e essa energia foi toda permutada com a crosta terrestre, trazendo a destruição total de quase todas as formas de vida do planeta, inclusive dos dinossauros. Em nosso calendário, os dinossauros nasceram por volta das 17 horas e 20 minutos do dia 11 de dezembro e foram extintos quase 10 dias depois, no dia 21 de dezembro a 1 hora e 12 minutos da madrugada. Os dinossauros habitaram a Terra por cerca de 170 milhões de anos, completamente absolutos e no topo da cadeia alimentar. Com sua extinção, surgem os primeiros mamíferos, que eram menores que os atuais ratos. Surgem também os pássaros, herdeiros diretos dos dinossauros, e as primeiras flores. Enfim, chegamos à nossa era atual. A Era Cenozoica, que teve início logo após o fim dos dinossauros, ocorrido há 65 milhões de anos atrás. Essa era, como as anteriores, é dividida em períodos, como o Triássico, Jurássico e Cretáceo da Era Mesozoica. A Era Cenozoica é dividida em dois períodos. O Terciário, que iniciou-se há 65 milhões de anos atrás, e o Quaternário, que iniciou-se há 2 milhões e 600 mil anos. O Terciário é subdividido em 5 períodos. O Paleoceno, entre 65 e 55 milhões de anos atrás. O Eoceno, entre 55 e 36 milhões de anos no passado. O Oligoceno, entre 36 e 23 milhões de anos.
O Mioceno, que ocorreu entre 23 e 5 milhões de anos e, finalmente, o Piloceno, que aconteceu entre 5 e 2,6 milhões de anos atrás. Vamos nos concentrar primeiramente, nas 4 primeiras épocas da Era Cenozoica. Essas épocas aconteceram entre 65 e 5 milhões de anos atrás. A Era Cenozoica se inicia com o fim dos dinossauros. A fauna do planeta era a sobrevivente ao cataclisma sideral que atingiu a Terra. Surgiram muitas espécies nessas épocas, como os primeiros crocodilos ainda no Paleoceno. Os cetáceos surgem e se desenvolvem, seres totalmente aquáticos e os predadores dominantes dos oceanos. Os mamíferos passaram por uma verdadeira explosão de diversidade de espécies e assumiram de vez o domínio do planeta, com destaque para o Andriosarchus, o maior mamífero terrestre que já existiu. Finalmente no Mioceno, surgem as primeiras espécies de animais carnívoros, tais como os tigres dente de sabre. O período quaternário subdivide-se em outras 2 épocas. O Pleistoceno, que iniciou-se há 2,3 milhões de anos atrás, e a época Holocena, nosso atual estágio evolutivo, que iniciou-se há 11.700 anos atrás após o último período glacial do planeta, a famosa Era do Gelo. Vamos agora nos concentrar nessas últimas 3 épocas da história da Terra, que se iniciou há 5 milhões de anos atrás e perdura até os dias de hoje. Essas épocas são muito importantes, porque nelas, surgem os primeiros hominídeos, que se desenvolvem até o estágio atual da espécie humana. Os primórdios na evolução humana, começam há cerca de 3 milhões e meio de anos atrás, quando surge no planeta, o Australopithecus. Essa espécie, viveu por cerca de 2 milhões e meio de anos, extinguindo-se há cerca de 1 milhão de anos. Seus cérebros eram 35% menores que o do homem atual e raramente, passavam de 1,20 m de altura. Surgiram na África e não eram muito mais hábeis que os atuais símios no manuseio de instrumentos. Os australopithecus formavam um grande grupo de animais parecidos com os chimpanzés. Mas, ao contrário deles, já não andavam sobre 4 patas. O Homo habilis surge já na época do Pleistoceno, há cerca de 2,2 milhões de anos atrás e desaparece por volta de 800 mil anos atrás. Tinham braços proporcionalmente muito mais longos e morfologia geral similar aos australopithecus. Recebeu este nome pois acreditava-se ser o primeiro a utilizar ferramentas de pedra lascada, o que lhe valeu o nome específico, habilis, o habilidoso. Entretanto, alguns fósseis de Australopithecus, que datam de aproximadamente 2,6 milhões de anos atrás, foram encontrados ao lado de ferramentas de pedra que seriam entre 100 mil a 200 mil anos mais antigas que os habilis. Faziam suas ferramentas de ossos, madeira, e principalmente de pedra lascada.
O Homo erectus surge há cerca de 1.800.000 anos atrás e desaparece por volta de 300.000 anos atrás. Eram um pouco mais altos que seus ancestrais, medindo entre 1,30 m e 1,70 m. Seu cérebro era 50% maior que o seu antecessor, o Homo habilis. São encontrados principalmente na África. Produziam e usavam ferramentas bem mais elaboradas, como machados de mão. Foram provavelmente os primeiros a usar o fogo, e a iniciar uma migração do continente africano para diversas regiões. Sua alimentação era composta de vegetais, frutas, folhas, raízes e animais. Essa espécie foi crucial na evolução do ser humano atual, migrando posteriormente da África para a Ásia e depois para a Europa. Há dúvidas se usavam uma língua falada. É consenso, porém, que o Erectus já era capaz de uma vida mais complexa do que a de seus ancestrais. Posteriormente ao Erectus, surge o homem de Neandertal há cerca de 400.000 anos atrás. Essa espécie viveu até aproximadamente 30.000 anos atrás. Surgiram na Europa, no Oriente Médio e, na Península Ibérica. Compartilha com os humanos atuais 99,7% do seu DNA, apesar de apresentar diferenças morfológicas significativas. Além de ferramentas, também usavam o fogo, eram bons caçadores e já cuidavam dos doentes. Havia neles capacidades estéticas e espirituais semelhantes às do homem atual, como as reveladas nas suas sepulturas. Em média, os neandertais tinham cerca de 1,65 metros de altura e eram muito musculosos. Foi quando surgiram os neandertais, que começaram a aparecer as primeiras formas de pinturas rupestres, denotando que esta espécie não era tão troglodita quanto se crê hoje em dia, mas que tinha um senso de arte e beleza. A espécie Homo sapiens surgiu há cerca de 350.000 anos na região leste da África, depois se espalhou para o leste do Mediterrâneo em torno de 100.000 a 60.000 anos atrás. Chegou à Oceania há 40.000 anos, e às Américas, apenas há cerca de 10.000 anos. Adquiriu o comportamento moderno há cerca de 50.000 anos. Seus cérebros são bem mais desenvolvidos que seus ancestrais, com inúmeras capacidades como o raciocínio abstrato, a linguagem, a introspecção e a resolução de problemas complexos. Com o Homo sapiens, surgem a arte, a escrita, a literatura e a música. Há 10.000 anos, a maioria dos seres humanos vivia como caçadores ou coletores, em pequenos grupos nômades. Há cerca de 6.000 anos, os primeiros estados desenvolveram-se na Mesopotâmia, no Egito e no Vale do Rio Indo. Entre 2 e 3.000 anos atrás, alguns estados, como a Pérsia, a Índia, a China, o Império Romano e a Grécia, desenvolveram-se e expandiram seus domínios através da conquista de outros povos. Com a queda de Roma, tomada pelos povos bárbaros, nasce a Idade Média, que finda há mais de 550 anos atrás. Passamos para o que os historiadores chamam de Idade Moderna, que finda com o início da Revolução Francesa em 1789. Atualmente, estamos na Idade Contemporânea. Em resumo, atualmente vivemos na Era Cenozoica, no período Quaternário, na época do Holoceno, na Idade Contemporânea. Voltando ao nosso calendário das eras geológicas, os surgimentos das primeiras espécies hominídeas há 3,5 milhões de anos atrás,
representado pelo Australopithecus, equivale ao dia 31 de dezembro, às 17 horas, 11 minutos e 12 segundos de nosso ano. O Homo habilis, que surgiu há 2.200.000 anos atrás, surge no mesmo dia, porém, às 19 horas, 43 minutos e 2 segundos de nosso calendário geológico. Finalmente, a nossa atual espécie, o Homo sapiens, que se aperfeiçoa há cerca de 50.000 anos atrás, surge no dia 31 de dezembro às 23 horas, 54 minutos e 10 segundos. Este é o resumo da evolução da espécie humana. Nosso ancestral mais remoto, o Australopithecus, surgiu há 3,5 milhões de anos atrás, e viveu por 2,5 milhões de anos. O Homo habilis conviveu por mais de 1 milhão de anos com seu antecessor, para mais tarde ceder espaço na evolução ao Homo erectus. Reparem quantos anos viveram essas espécies humanas sobre a superfície da Terra. Agora observe o homem de Neandertal. Ele perdurou em nosso meio por poucos anos. Enquanto seus antecessores viveram em média mais de 1,8 milhões de anos, o Neandertal viveu por menos de 1/4 desse tempo, dividindo com o Homo sapiens, apenas 50.000 anos depois de ter surgido no habitat terrestre. Isso não lhe soa estranho ou no mínimo curioso? Vamos agora condensar os 3,5 milhões de existência da espécie humana numa nova linha de tempo. Em 1968, o arqueólogo amador e colecionador de fósseis William Meister, na região de Antelope Springs, no estado de Utah, nos Estados Unidos, ao sair para procurar por fósseis, encontrou o que seriam os fósseis de 2 pegadas, que teriam sido feitas por uma espécie de bota ou sapato. Seria normal, se não fosse encontrado outro fóssil, o qual foi esmagado pela pegada. Esse fóssil era de um trilobita, que estaria extinto há mais de 220 milhões de anos. Esses fósseis foram estudados por diversos cientistas, os quais nunca chegaram a uma conclusão sobre suas origens. Chegaram até mesmo a especular a possibilidade de um ser humano do nosso futuro ter feito uma viagem no tempo. Tanto a pegada, quanto o fóssil do trilobita, foram datados com uma idade de aproximadamente 400 milhões de anos e atestam o uso deste tipo de calçado, uma vez que não há dedos, calcanhar, ou a arcada de um pé nas pegadas deixadas. Além disso, as 2 pegadas tinham exatamente o mesmo tamanho e o mesmo formato. Nos calcanhares, a impressão da pegada era mais funda do que na sola do pé, o que evidencia que não foi algo feito pela natureza, por mostrar o peso do ser vivo que a fez. Há alguns anos, um homem encontrou um pedaço estranho de uma espécie de peça de máquina, em Vladivostok, na Rússia. O objeto se parecia com um pedaço de roda dentada e estava preso a um bloco de carvão, que ele estava usando para acender uma fogueira para lhe aquecer dos rigores do inverno russo. Hipnotizado pela sua descoberta, o homem decidiu procurar a ajuda de cientistas da região. Depois que o objeto de metal foi estudado pelos principais especialistas, o homem ficou chocado ao saber da idade presumível de sua descoberta. O detalhe de metal possuirá cerca de 300 milhões de anos de idade. E mais,
os cientistas ainda concluíram que ele não foi criado pela natureza, mas foi fabricado por alguém. Além disso, os testes científicos indicaram que o objeto é composto de um alumínio de elevadíssima pureza, com cerca de 97% deste elemento e outros 3% de magnésio. Atualmente, conseguimos fabricar essa liga alumínio-magnésio, com um percentual mínimo de 10% de magnésio. Ou seja, se hoje isso não é comum, o que dizer de 300 milhões de anos atrás, quando sequer existiam hominídeos sobre a Terra? Em 1938, o geologista Wilbur Barros anunciou ter descoberto 10 pegadas humanas perfeitas, com 5 dedos, semelhantes aos pés humanos atuais e foram encontradas em Mount Vernon, nos Estados Unidos. A descoberta dataria de cerca de 250 milhões de anos atrás. Pegadas semelhantes foram descobertas em Jackson County, e também nos estados da Pensilvânia e Missouri, todos nos Estados Unidos. Há também pegadas fossilizadas descobertas em Biloxi, no estado americano do Texas. Neste conjunto, havia pegadas de dinossauros e pés humanos que foram impressas na mesma época há aproximadamente 200 milhões de anos. Como verificamos anteriormente, os dinossauros jamais coabitaram a Terra com os homens. Mais de 60 milhões de anos separam os últimos dinossauros da primeira espécie humana a caminhar no planeta. Em 1961, 3 pessoas estavam procurando por amostras de minerais, para sua loja de presentes na Califórnia, nos Estados Unidos. Eles retornaram à loja com vários geodos para serem vendidos. Contudo, nenhum deles tinha a mínima ideia do que iriam descobrir. Um dos donos da loja estava cortando e polindo um dos geodos, quando uma lâmina do equipamento de corte quebrou-se. Dentro do mineral que ele estava cortando, encontrou algo muito diferente do que uma típica cavidade de geodo. Para sua surpresa, ele descobriu uma seção perfeitamente circular de um material branco e rígido, parecido com porcelana. No eixo central deste cilindro, estava um metal brilhante de 2 milímetros. O metal parecia ser um ímã, mas possuía outras características estranhas. Sua superfície era muito áspera. Ele também encontrou 2 objetos metálicos não magnéticos, que pareciam como pregos e um anel. À medida que analisava o objeto, ele encontrava coisas ainda mais estranhas. A peça foi entregue a um geólogo para avaliação e posteriormente foi submetida a vários testes e análises. Chegou-se à conclusão que ela datava de 500 mil anos atrás. O teste de raio-x identificou que no interior da peça havia uma mola invisível ao olho humano, além de vários outros componentes mecânicos, que sugeriram que a peça se tratava de uma espécie de vela de ignição, muito parecida com as velas automotivas atuais. Descartando a hipótese de que o Homo erectus, que sequer conhecia as técnicas de agricultura, andasse em jipes nas planícies africanas há 500 mil anos atrás, essa extraordinária peça está muito fora do contexto evolutivo humano. Para explicar esses fatos anteriores, podemos considerar 2 possibilidades. Ou a Terra foi habitada milhões de anos antes do primeiro hominídeo surgir, ou esses registros fósseis foram deixados por visitantes extraterrestres que visitaram o planeta há muitos e muitos anos atrás. Agora vamos nos concentrar numa parte mais recente da história humana. Entre o ano 0 e 20.000 a.C., a arqueologia é farta de dúvidas.
Um petróglifo investigado pelos irmãos Leland, na Austrália, onde aparece claramente um indivíduo vestindo um capacete e uma roupa com zíper frontal, saindo do interior de um objeto esférico com tripé. Esse petróglifo data de 20.000 anos antes de Cristo. 14.000 anos antes de Cristo. Petróglifos em Val Camonica, na Itália. 10.000 anos antes de Cristo. 716 discos de pedra com inscrições achados em 1938 no Tibete. Também há 10.000 anos atrás, as pinturas rupestres das indígenas encontradas nas regiões de Kimberley, na Austrália, pesquisadas desde 1838. Segundo os aborígenes australianos, seriam seres do céu que desceram à terra para ensinar os homens, tendo retornado aos céus posteriormente. 8.000 anos antes de Cristo. Pinturas rupestres encontradas nas cavernas de Varzelândia, em Minas Gerais, no Brasil, cujas imagens apresentam discos voadores e esquemas do sistema solar. 5.000 anos antes de Cristo. Pinturas rupestres encontradas na região de Tassili, no Saara argelino, na África, que retratam seres misteriosos com roupas, luvas e capacetes. Em 1500 a.C., um registro egípcio relata que rodas ou discos de fogo foram vistos planando sobre o palácio do faraó Tutmés III. Segundo a Bíblia, em 853 a.C., o profeta Elias foi arrebatado por uma carruagem de fogo. Existem pelo menos 70 registros históricos no Império Romano e Grécia Antiga, que falam sobre atividades extraterrestres entre 700 a.C. e o ano zero. Tais registros foram produzidos por escribas e famosos generais e historiadores romanos, tais como Plínio o Velho, Plutarco, Licóstenes, Diodoro, Tito Livio, Alexandre o Grande, Dion Cássio, Cicero, Marco Túlio e Caio Suetônio. Tais aparições falam sobre escudos de bronze e navios de guerra voadores. Estranhos cavaleiros de branco, de uma altura superior às dos mais altos soldados, aparecendo repentinamente em meio a batalhas. Muitas aparições de bolas de fogo, rochas acesas e escudos voadores durante batalhas. Seres de aspecto majestoso e elevada estatura, fora do normal. Luzes estranhas que fazem a noite clarear como o dia. Homens altos com brilhantes vestes brancas que se mantinham à distância sem aproximar-se das testemunhas. Aparição e desaparição de navios de guerra com estranhos formatos. Aparição de sóis durante as noites. Existem também muitos registros e evidências de OVNIs e extraterrestres durante a Idade Média. Muitos deles foram eternizados pelos artistas daquela época, que deixaram suas impressões em inestimáveis obras de arte. Agora me diga com sinceridade: você ainda não acredita na vida extraterrestre?